Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as alergias não mediadas por IgE. Qual é a diferença, né, entre as mediadas, quais são os sintomas, quais exames que a gente pode fazer e não pode fazer para auxiliar na investigação. Então, antes da gente entrar nesse tema, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem vocês acham que precisam dessa informação. Então, as alergias não mediadas por IgE são alergias que não envolvem os anticorpos, as imunoglobulinas E. Elas envolvem outras células de defesa. E os sintomas costumam ser mais tardios, de 2 horas até dias após o contato com a proteína. Existem casos de crianças que tendem a reagir de 7 a 10 dias após o contato. Então, por ser mais tardio, pelos sintomas serem mais tardios, às vezes é mais difícil da gente conseguir fechar um diagnóstico, porque muita coisa pode acontecer, nesses dias aí. Então, antes da gente entrar no tema, realmente, uma dica importante, que eu dou para as mamães independente dos mecanismos de reação, se a criança é mediada, não mediada, se é mista, é muito importante que a mãe tenha um diário alimentar, para ela poder anotar tudo que consome, tudo que tem contato, além do consumo, os produtos de higiene pessoal, cosméticos, se tomou vacina, se não tomou vacina. Eu vou no próximo vídeo eu vou ensinar um pouquinho como a gente usa, essa ferramenta muito importante na vida de uma criança alérgica, na vida de uma mãe de alérgico, que é o diário alimentar, Então ele vai facilitar a gente saber, o que aconteceu. Em tal dia eu consumi tal alimento, então aí a gente associa com o sintoma e fica mais fácil a gente identificar a qual proteína a criança reagiu. Mas eu vou explicar bem direitinho como a gente pode usar essa ferramenta em nosso benefício aí. Então, como eu disse, essas reações são mais tardias e elas costumam ser mais gastrointestinais na grande maioria das vezes, embora também possa ter comprometimento de pele, do sistema respiratório, mas os sintomas costumam ser as cólicas, mas a gente também tem que avaliar essas cólicas, porque o bebê até os 3 meses de vida ele costuma ter muita cólica, Então a gente tem que avaliar, a cólica, como que é essa cólica. O refluxo também tem que ser muito bem avaliado, porque o refluxo ele pode acontecer como sintoma da alergia alimentar, Então a gente fazendo a restrição da proteína, esse refluxo tende a diminuir, tende a sumir, A gente tem o refluxo fisiológico, que ele é muito comum, nos primeiros meses de vida da criança, devido à imaturidade, do esôfago. Então, entre os 8 e 9 meses também ele costuma sumir. E a gente tem o refluxo patológico, que nesses casos tem que entrar com medicamento, mas sempre com orientação do profissional que acompanha o teu filho. Pode ter a diarreia, que também, a gente tem que saber observar, porque a criança, ainda mais quando ela está em aleitamento materno exclusivo, ela tende a ter as fezes mais líquidas, Então, como que a gente vai saber quando é diarreia, quando não é, Então, a gente tem que sempre avaliar o padrão da criança, meu filho costuma fazer cocô de 4 a 5 vezes no dia e, de repente, passa a fazer 10, 15 vezes. Aí já houve uma mudança no padrão, Então, já é considerado diarreia. Tem crianças que podem apresentar constipação, a prisão de ventre. Tem crianças que podem apresentar o sangue nas fezes, devido à inflamação do intestino. Tem crianças que podem ter um impacto no ganho de peso, não ganham o peso esperado. Mas não é toda criança que vai ter o sangue nas fezes.
Não vai ser toda criança que vai ter um impacto no ganho de peso, porque muitos profissionais descartam a hipótese de uma alergia alimentar só pela criança tá ganhando peso normalmente e não apresentar sangue nas fezes. E isso não é regra, não é toda criança que vai ter esses sintomas, né? A minha filha mesmo, ela era uma criança que ela estava sempre acima na curva de ganho de peso. E ela era alérgica a leite, ovo, milho e soja, né? Então, esse impacto no ganho de peso vai acontecer, vai depender da porção do intestino que está inflamada. Geralmente, a inflamação acontece na porção final, que é responsável pela reabsorção de água e sais minerais. Então, a digestão, né, dos alimentos já aconteceu na porção inicial do intestino. Então, o que tinha que absorver de vitaminas, de nutrientes, já absorveu, né? Então, esse finalzinho que está inflamado, ele não vai interferir, né, no ganho de peso da criança, né? Um outro sintoma que às vezes pode acontecer, mas ele tem que estar associado a algum outro sintoma, somente ele não diz muita coisa, que é o muco nas fezes, né? Então, muita mãe se desespera de ver o muco e só tem o muco ali, não tem mais nenhum outro sintoma, não tem cólica, não tem distensão abdominal. Então, todo mundo produz o muco, ele é necessário, né, para facilitar, né, a saída das fezes pelo ânus, porque se a gente não tivesse esse muco, iria sempre machucar o ânus, causar as fissuras, causar sangramento. Então, todo mundo tem que ter, né? Ele vai lubrificar. Quando tem uma inflamação, ele tende a ter uma quantidade maior de muco, mas a gente também não sabe quando que é muito, quando que é pouco, né? Então, a gente não precisa se assustar quando a gente observar somente o muco nas fezes. A gente pode também ter as assaduras, né, que judiam bastante das crianças, as fissuras anais. Então, como eu disse, na grande maioria das vezes, os sintomas das alergias não mediadas por IgE vão ser mais gastrointestinais, que vai da boca até o ânus, né? Uma coisa que é muito, muito, muito importante a gente falar aqui: exames de sangue e prick test para o caso de crianças não mediadas por IgE não são necessários. Por quê? Não vai ter alteração, como eu disse lá no começo. Essa alergia não envolve as imunoglobulinas E, que são os anticorpos que são mensurados no exame de sangue e prick test. Então, não adianta a gente submeter a criança a um exame que é invasivo, né? O exame de sangue, judia da criança. O prick test, ele é indolor, ele não costuma judiar da criança, né? Minha filha fez várias vezes, os furinhos são superficiais, né? Eles causam, quando a criança tem a reação, quando ela é mediada por IgE, dependendo da sensibilidade, as pápulas, né, causam bastante desconforto, coçam bastante, né? Mas esse exame é mais tranquilo, mas não tem por que submeter uma criança não mediada por IgE, que apresenta todos esses sintomas que eu falei para vocês, não tem por que fazer, né? É perda de tempo, de dinheiro algumas vezes, né? Então, não é necessário. Um exame que alguns profissionais estão fazendo é o PET test. Ele não é um exame que está no consenso brasileiro, né, que não é de alergia e imunologia, mas alguns profissionais costumam fazer. A minha filha fez. Então, o que é? O profissional cola vários extratos de alimentos, de aeroalérgenos, né, ácaro, epitélio de animal, pelo, cola nas costas da criança, né, e costuma ficar por 72 horas com esse adesivo, né, com esses extratos colados nas costas da criança. E aí,
durante essas 72 horas, a gente volta diariamente no consultório para poder medir o tamanho das pápulas. É um exame assim, ele não causa dor, não causa incômodo na criança, mas assim, durante essas 72 horas a criança não pode molhar aquela região, então tem que dar banho de gato, tem que usar somente roupinhas de algodão e branca, na cor branca, não pode ter estampa, né? Então, até o lençol, né, que a criança vai dormir, não pode ter estampa nenhuma. Então, ele é meio chatinho, porque assim, a gente tem que ter várias peças na cor branca, né, para a criança usar, e tem que ficar indo e vindo para o consultório para poder fazer essa leitura, né? Então, ele é indicado, né, no caso das crianças não mediadas por IgE, né? Mas como eu já disse várias vezes, os exames eles só vão auxiliar, né, no fechamento do diagnóstico. O que realmente conta é a história clínica, é o teste de provocação oral, né? Os sintomas das alergias não mediadas por IgE, alguns costumam ser um pouco impactantes, né? Igual o refluxo, por exemplo, né? Ele judia da criança, né? Causa dor, então você vê que o seu filho quer mamar, tá com fome e não consegue, chora, e é um choro sofrido, é um choro que, meu Deus, né? Eu lembro, a minha filha tem 7 anos e eu ainda lembro do chorinho dela e eu não sabia o que era refluxo, então cada vez que chegava a hora de mamar eu já ficava nervosa porque ela se jogava e ela tinha fome, então foi muito triste. Então é um sintoma que judia, né? O sangue nas fezes também é um dos sintomas que causam um impacto, né? Porque você abrir a fraldinha do teu filho e ver ali uma grande quantidade de sangue deixa a gente sem chão, né? O bumbumzinho assado que chega a ficar na carne viva, a fissura anal, judia, né? Então esses sintomas das alergias não mediadas por IgE, eles são impactantes, mas as alergias não mediadas por IgE, elas tendem a ser menos persistentes, menos graves, e a tolerância costuma chegar mais cedo, né? Então são alergias mais tranquilas da gente lidar, né? São alergias que não têm risco de causar anafilaxia, de causar o choque anafilático, né? Então, assim, para as mamães que têm as crianças não mediadas por IgE, acalmem o coração, né? Que não são tão graves, né? A gente acaba com o nosso mundo, né? Porque o que a gente não quer é ver o nosso filho sofrer, né? A gente sofre junto, né? Como se a gente estivesse passando por tudo aquilo, por toda aquela dor junto. Mas são alergias mais fáceis da gente lidar e a tolerância vem aí mais cedo, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar, né? Sobre as alergias não mediadas por IgE. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida a respeito, deixa nos comentários que a gente fala num próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus!